E você tem outros indivíduos que foram anticristos. Por exemplo, o próprio Nabucodonosor. Quando ele faz aquela estátua e quando ele exige aquela adoração. E quando vem aquele decreto de morte. Isso nos liga com Apocalipse, capítulo 13, falando do decreto de morte contra o povo de Deus. Enfim, o anticristo, ele está em cada fase. Mas não podemos esquecer que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse situa o anticristo também no tempo do fim. E essa história que Hal Lindsey contou no seu quebra-cabeças dispensacionalista, é uma história esquisita, porque na Bíblia as coisas são muito claras. O anticristo já está em operação, nós sabemos disso. E quando é que ele começou? Você basta ler Daniel 7, você vai ver a sequência dos impérios mundiais. Você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e você tem o quê? Roma. Roma se divide, não tem um outro império mundial. Roma se divide nos famosos 10 chifres, as 10 nações da Europa, e do meio dessas nações emerge o que Daniel 7 fala de um chifre pequeno que tem olhos, que fala bobagem, que fala grandiosidades, que fala obscenidades, que persegue os cristãos, que muda os tempos e a lei. Que império é esse? Não é um quinto império mundial, mas é logo após Roma que começa em ordem cronológica o anticristo. Tanto é que João diz aqui que na época dele, esse anticristo já estava o quê? Se manifestando. Em Tessalonicenses 2, Paulo fala de que o homem do pecado estava vindo. E nós temos ligado isso naturalmente a Roma na sua fase pagã e na sua fase religiosa. Bem, mas não é isso que eu quero falar hoje. Não quero esmiuçar aqui a profecia, apenas dar uma breve visão para você se situar. Mas eu quero voltar ao texto de 1 João, especialmente capítulo 4, versículo 3. Ele usa aí uma expressão dizendo que aquele povo lá daquela época tinha o espírito do anticristo. Anticristo é uma entidade, não é uma pessoa. De vez em quando eu ouço alguns dizendo assim: olha, é o Macron, não é? É o fulano, é o Beltrano. As profecias bíblicas escatológicas, elas praticamente, eu não lembro, mas elas não usam uma pessoa específica. Elas podem usar uma pessoa como símbolo de um império maior. Então você dizer que é X ou Y é temerário, é perigoso. Porque a profecia bíblica, ela segue uma ordem o quê? Histórica, por isso nós somos historicistas. Então, o que o João nos permite dizer é de que nós temos também uma coisa chamada o espírito do anticristo. E aí, irmãos, fala conosco. Nós somos muito rápidos para dizer: olha lá o anticristo, olha isso, aquilo. E se você quer ter sucesso na sua pregação, basta você colocar umas pitadas de emoção, com umas pitadas de escatologia, assim, um pouco mais para o lado de lá, assim, que você logo vai ter sucesso, o que é um problema. Nós temos que ser honestos com a Bíblia, com o texto bíblico. E quando se fala de espírito do anticristo, irmãos, a gente precisa entender que, na verdade, o espírito do anticristo é tudo que é contrário a quem? A Cristo. E Cristo é amor, Cristo é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é justiça, Cristo é graça, Cristo é salvação. E aí nós precisamos entender que o espírito do anticristo é, na verdade, as características do anticristo. E quem é o anticristo? É o próprio Satanás. Quais são os problemas de Satanás? Número 1, Jesus disse: ele é o quê? O pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Se você for para 1 João, no texto que nós, no mesmo livro que nós lemos, 2, verso 22, João faz uma pergunta: quem é o mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo, negando o Pai e negando o Filho. Então, a primeira
qualidade, se assim podemos dizer, ou característica que podemos dizer do anticristo, é a mentira. Ele é enganador e mentiroso. Há uma segunda característica na Bíblia que a gente descobre logo. Ele é dissimulador e devorador. Você lembra daquele texto de Paulo quando ele diz assim: eu não estou surpreso que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz? E ele está por aí. E ele fica às vezes se disfarçando para nos tentar, para nos derrubar, para nos desviar, para manter em nós o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é o espírito, irmãos, da hipocrisia. É o espírito da dissimulação. Eu pareço cristão, mas na essência eu não sou. O que mais é o espírito do anticristo? Ele pede adoração. Você vai para Apocalipse 13, o espírito do anticristo, o anticristo pede adoração. Mas é uma coisa interessante. Ele quer que você o adore. Só que antes de você adorá-lo, ele quer que você adore a si mesmo. Você já parou para pensar como o nosso mundo é egocêntrico? Hoje em dia, alguém até disse, com as redes sociais, com a internet, todo mundo tem a sua opinião, não importa quão besta e desencontrada seja ela. Nós vivemos num mundo egocêntrico. Esse é o espírito do anticristo. Um mundo que adora a si mesmo. De tal forma que quando a minha opinião não é aceita, eu fico revoltado. Às vezes até com a igreja. Por quê? Por causa do espírito do anticristo, que é um espírito de adoração própria. E ao adorarmos a nós mesmos, estamos adorando o próprio anticristo. Essa é a grande verdade que aparece aqui. Quando é que nós temos o espírito do anticristo? Para não se perder, eu fiz algumas anotações. A primeira delas: cada vez que nós disfarçamos que nós somos hipócritas e não seguimos os ensinos de Cristo, nós temos o espírito do anticristo. A maioria das vezes nós falamos uma coisa e o que acontece? Vivemos outra totalmente diferente. Às vezes eu estou na escola sabatina e aí eu vejo o pessoal comentando, né? E o pessoal fala, parece que tudo está perfeito. Você fala uma coisa, mas você vive outra. Interessante? Cada vez que temos um espírito de hipocrisia, cada vez que tratamos com maldade os filhos de Deus, temos o espírito do anticristo. O que o espírito do anticristo faz? Ele persegue, ele devora, ele mata. Às vezes a nossa língua mata os irmãos, os mexericos, as más observações, as más colocações. Cada vez que tratamos com maldade os filhos de Deus, nós estamos tendo o espírito do anticristo. O velho pastor George Knight dizia num sermão numa ocasião: tem alguns cristãos que parecem que são piores que o diabo. São maus, falta amor, falta compreensão. Ah, sim. Interessante, irmão. Cada vez que nós traímos, mentimos e trapaceamos, nós temos o espírito do anticristo. Cada vez que você trai sua esposa ou seu esposo, cada vez que você trai um amigo, cada vez que você trapaceia num negócio, cada vez que você mente, você tem o espírito do anticristo. Cada vez que queremos comer, beber, usar coisas contrárias à vontade de Deus, estamos tendo o espírito do anticristo. Cada vez que não imitamos a Cristo, nós estamos tendo o espírito do anticristo. E aí, irmãos, a grande lição que tiramos aqui é de que muitas vezes é fácil a gente ficar estudando esses assuntos e a gente cola etiquetas em outras pessoas, em outras entidades, em outras igrejas até. Mas muitas vezes nós mesmos
conservamos conosco o espírito do anticristo. Há muitos anos, numa revista Ação Jovem, alguém é do tempo da Ação Jovem aqui ainda? Quando era diretor de jovens numa igreja, eu li um sermão, havia uma semana de oração. E o título do sermão era no mínimo inusitado. Ele dizia assim: um trago no bar de Babilônia. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que muitas vezes, mesmo já batizados, já membros da igreja, a gente flerta com o anticristo, com a Babilônia, e a gente tem aquele espírito. E o que precisamos ter, irmãos? O espírito de Cristo. Nós precisamos nos converter para que isto mude a partir de nós. Precisamos nos quebrar diante de Jesus. Você notou que o apóstolo João, lá no capítulo 2, fala de duas coisas interessantes que vão proteger aqueles irmãos do espírito do anticristo, vão libertá-los do espírito do anticristo. A primeira delas, ele diz assim: vocês têm o quê? Conhecimento. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas pastor, eu não estudo a Bíblia. Muitas vezes eu estudo superficialmente. Conhecimento para não ser vítima dos ardis de Satanás, para não ser presa fácil do anticristo e conservar em mim o seu espírito, suas características. Por outro lado, ele diz assim: e vocês têm o santo. Os autores que comentam esse texto ficam, às vezes, andando um pouco para lá ou para cá, mas a maioria das vezes esse texto quer dizer: vocês têm o Espírito Santo para orientá-los. Nós carecemos do poder do Espírito para nos orientar no que nós estamos certos e no que nós estamos errados e precisamos mudar.